Líderes da Igreja Ortodoxa Russa se reuniram no Concílio de Moscou e condenaram os reformadores como hereges. A sentença do concílio detalha as acusações. Alguns de vós blasfemaram contra muitas imagens sagradas, e alguns de vós cortaram as imagens sagradas e as jogaram ao fogo. E todos vós honraram o sábado mais do que o dia da ressurreição de Cristo. Obviamente, o dia da ressurreição foi um domingo, o primeiro dia da semana. O concílio acusou esses reformadores de honrarem o sétimo dia, o sábado, mais do que o primeiro dia, o domingo. Nisso, todos concordaram. O concílio de Moscou foi o começo do fim do movimento Novgorod Moscou, o qual finalmente acabou nas chamas da Praça Vermelha. Helena Stefanovna e o seu filho Dmitri tiveram um triste fim. O czar Ivan III morreu e o filho de Sofia, Vassili, foi seu sucessor exatamente como sua mãe queria. Nos princípios do século XVI, o reino muçulmano de Adal atacou o Império Cristão da Etiópia. Foi uma jihad, ou seja, uma guerra santa muçulmana apoiada pelos poderosos turcos otomanos. Tendo vencido as forças etíopes, se apoderaram de áreas imensas do país. Já desesperado, o imperador pediu socorro a Portugal. Longos anos de dificuldades se seguiram até que em 1541 o exército português chegou à costa da atual Eritreia. Cristóvão da Gama, filho do famoso navegador Vasco da Gama, comandava uma tropa de 400 mosqueteiros. A missão de Cristóvão era salvar a Etiópia cristã. Foi um esforço que saiu caro. Na primeira grande batalha, os portugueses sofreram grandes perdas. O próprio Cristóvão foi capturado e decapitado pelo comandante muçulmano. Afortunadamente, com o resto do exército português, o imperador Galádeus derrotou os invasores em 1543, acabando com a ameaça muçulmana. Porém, poucos anos depois, surgiu outra ameaça contra a cristandade etíope, quando certos missionários jesuítas tinham perseguido as tropas portuguesas. Esses jesuítas, enfrentando privações, cativeiro, tortura e morte, se dedicaram a levar a igreja etíope ao aprisco romano. Mas havia grandes diferenças entre a igreja ortodoxa etíope e a igreja católica romana. Entre elas, a observância do repouso do sétimo dia pelos etíopes, uma prática que perdurava pelo menos por 1000 anos. Mesmo assim, os missionários jesuítas persistiram. No final, o imperador Sucenios se converteu ao catolicismo e professou sua lealdade ao Papa. Em 1622, ele proclamou que o catolicismo romano era a religião oficial do seu império. O imperador Sucenios fez uma proclamação exigindo que seu povo trabalhasse no sábado, uma profanação do santo dia. Isso foi um grave erro. Tanto o clero como o povo, todos lhe deram as costas. Não aceitaram sua proclamação. Foram somente os nobres e os súditos dele no palácio, os únicos que observavam a fé católica romana. Sucenios viu que suas boas intenções provocaram uma guerra civil, pois houveram milhares de mortos. Do meio desse caos e derramamento de muito sangue surgiu a voz da razão. O príncipe Facíladas falou ao seu pai, dizendo: "Veja quanta gente já matou, quantas mais irão morrer. Estas pessoas não são pagãs, não são muçulmanas, são a própria gente do Senhor, e alguns deles até mesmo parentes do Senhor." Assim, ele convenceu a Sucenios que este tinha cometido um erro. Então Sucenios proclamou outro edito, dizendo: "Quando eu aceitei a fé romana, pensei que seria bom para o povo. Mas agora vejo que até o ignorante camponês prefere morrer por guardar sua tradição
que aceitar a nova fé. Portanto, vou deixar o meu reino ao meu filho Facíladas. De agora em diante, o povo está livre para adorar como quiser. Na sua igreja, na sua comunidade, todos estão livres. Ainda hoje, a observância do repouso do 7º dia, assim como a do domingo, são comuns na Etiópia, a nação com a história mais longa da observância cristã do sábado. Imagine o seguinte: uma manhã você acorda ao som de policiais esmurrando a porta da sua casa. Eles prendem você com algemas, jogam no carro de polícia e levam para a cadeia sem dizer o porquê. Eles confiscam a sua propriedade e tomam toda a economia de uma vida inteira. Você fica por meses numa cela desejando saber por que está ali. De vez em quando, os sentinelas tiram você para ser interrogado pelos detetives, mas é um interrogatório muito estranho. Eles querem que você diga por que foi preso. Eles dizem que tem 7, 8 testemunhas contra você, porém não dizem quem são. Querem que você adivinhe. Algumas vezes o torturam. Você tenta lembrar quem o teria acusado e qual é o crime que você teria cometido. Então você fala alguns nomes esperando acertar. Algumas vezes prometem deixar você sair, mas só se cooperar com eles. No final você inventa coisas e confessa outras que nunca fez, esperando satisfazê-los. Depois de 1 ano ou mais, eles o levam à sala do tribunal junto a outros prisioneiros. O juiz está ali ditando sentenças. Alguns se livram facilmente, outros recebem prisão perpétua e outros pena de morte. E você? O que irá receber? Talvez esse cenário lhe dê uma ideia de como foi se encontrar nas garras da infame Inquisição. Uma maquinação diabólica para identificar e eliminar os dissidentes religiosos. A Inquisição Europeia, na Idade Média, tinha sua explanação, sua justificação. Uma justificativa era que esta vida é muito menos importante que a vida por vir. Portanto, se tira a vida terrenal da pessoa para salvar a sua alma imortal, estava se fazendo um favor a essa pessoa. Outra justificativa da Inquisição era que não se tratava de executar sentenças de morte, costumeiramente queimando as pessoas, mas se tratava de recuperar a pessoa e induzi-la a voltar ao seio da Santa Igreja Mãe. O Papa Gregório IX estabeleceu a Inquisição medieval em 1231 para proteger o mundo católico dos hereges e rebeldes religiosos. A Inquisição era uma operação altamente organizada, empregando os poderes da Igreja e do Estado. Era uma arma devastadora. Em poucas palavras, dava resultado. Em 1469, o matrimônio de Fernando e Isabel uniu os reinos de Aragão e Castela, formando o Reino Unido de Espanha. A propósito, trata-se do mesmo Fernando e da mesma Isabel que enviaram Cristóvão Colombo a uma viagem de descobrimento em 1492. O rei e a rainha eram católicos militantes. Embora ficassem conhecidos como os monarcas católicos, eles tiveram que aceitar o fato de que a Espanha não era tão católica quanto eles desejavam.